professores e professoras, sejam bem-vindos a mais um programa de recuperação e aprofundamento da Rede Estadual de Educação. Hoje nós estamos aqui na formação de etapa do quarto e do quinto ano, eu estou com a minha parceira Carla Salles, que vocês já conhecem, né, da formação das pílulas. Hoje ela está aqui me acompanhando na formação de etapa. E antes de passar a palavra para ela, eu vou falar um pouquinho, fazer a minha autodescrição, né? Eu sou morena, uso óculos, tenho olhos verdes, tenho cabelo na altura do ombro e sou baixinha e estou de blusa azul marinho hoje, tá bom? Carla, passo a palavra para você, querida. Olá, professores, professoras, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Carla Salles, sou professora da rede, eu atuo aqui na cidade de Campinas, na diretoria leste. Eu sou parda, tenho olhos e cabelos castanhos, uso óculos para leitura. Vocês sejam muito bem-vindos na nossa formação hoje, de retomada. Vamos lá, Suzete? Isso. Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês a nossa tela para vocês poderem ir acompanhando o percurso formativo, tá bom? Bom, como vocês sabem, hoje a nossa formação hoje é de retomada do quarto e do quinto ano. A ideia é que a gente possa discutir alguns aspectos, no fundo, que nos é caro durante essa formação, né? A gente tratou pouco sobre a geometria e a gente está trazendo novamente esse assunto em pauta hoje na nossa formação. Para isso, né? Por que a gente fez essa escolha hoje? Por conta da própria indicação dos professores da rede, né? A gente está fazendo, no fundo, uma devolutiva. Lá no final das nossas pautas, vocês lembram que a gente tem sempre uma indicação e a gente pede para que vocês respondam as indicações aí. Vocês estão gostando, não estão gostando? O que vocês querem que a gente possa trazer aqui para o aprofundamento de vocês ali na escola? E a gente está, a partir dessas informações que vocês enviaram para a gente, nós indicamos 3 aspectos ali para que vocês pudessem nos dar indicações do que fazer, né? Uma delas era se era para avançar nos temas matemáticos que a gente tinha apresentado, se era para retomar algumas das formações que a gente fez, e se a gente tinha necessidade de aprofundamento desse tema. Como vocês viram, né, nesse gráfico, ou seja, é um dos elementos que a gente trabalhou aqui durante a nossa formação, né, o trabalho com a estatística, a gente viu que 48%, né, dos professores responderam para avançar nos temas matemáticos, mas temos também um grande indicativo dos professores falando para a gente que era necessário aprofundar alguns dos temas matemáticos. Como essa pauta é de retomada, o que a gente fez em termos de organização para esse trabalho de hoje? A gente vai retomar, né, o tema da geometria e trazer aqui no fundo um aprofundamento, né, e retomar o tema de geometria, trazendo novos elementos aqui no fundo de reflexão para o trabalho que a gente vai estar fazendo hoje, tá? É importante, durante a formação, que vocês tenham os materiais que são disponíveis, que são disponibilizados pela rede para vocês, né? Então, um deles é o caderno Aprender Sempre, do volume 2, mas vocês vão ver também que na nossa formação de hoje, por ser uma formação de retomada, nós vamos ter atividade do volume 2, mas também vamos ter algumas atividades do volume 1. Então, é sempre importante que vocês possam revisitar, né, o local onde esses materiais estão depositados. Vocês podem acessar pelo próprio QR Code ou acessando aqui, clicando em cima de ensino fundamental. Vocês vão ter acesso a todos esses materiais produzidos pela rede. Agora eu passo a palavra aqui para a Carla, para ela falar um pouquinho a respeito dos objetivos nossos do encontro de hoje.
Nós temos aí alguns objetivos bem importantes para a nossa formação de etapa de hoje, que é retomar os princípios que envolvem o pensamento geométrico, analisar algumas atividades do material Aprender Sempre que possibilitem observar o pensamento geométrico, identificar os níveis de pensamentos que permeiam as atividades escolhidas ao longo dos quartos e quintos anos de escolaridade, e apresentar uma sugestão de trabalho com as pílulas de conhecimento para os quartos e quintos anos de escolaridade, ok? Nós vamos agora para a nossa agenda. Nós temos aí 3 momentos hoje na nossa formação. O primeiro deles é a retomada do pensamento geométrico. No segundo momento, nós vamos fazer análise aí dessas atividades que vão nos permitir observar onde está esse pensamento geométrico no nosso material. E no terceiro momento, será a apresentação de algumas sugestões lá do desdobramento da pílula do conhecimento, que já vou adiantando que vocês vão gostar muito. São várias dicas bem legais para nós colocarmos em prática na sala de aula. Acessando aí as formações, como a Suzete acabou de falar, nós temos o nosso repositório do Centro de Mídias, que ali vocês podem retomar todas as formações ao longo do ano. Isso ajuda no nosso desenvolvimento profissional, na organização do nosso trabalho docente, quando nós vamos preparar as nossas aulas, todo esse material está ali disponível para o nosso acesso, as pílulas, as formações de etapa. Então tem um material ali muito rico que nós podemos a qualquer momento retomar, trazer para as nossas discussões na sala, no ATPC, nos desdobramentos. É realmente um material muito rico que nós temos disponível, ok? Então nós vamos lá para o nosso primeiro momento, que nós vamos retomar, então, os conceitos que foram discutidos aí ao longo do segundo bimestre desse ano, trazendo alguns teóricos que vão embasar aí a nossa conversa, a nossa pauta formativa, Fredental, Pontes, Serrazina e o casal Van Hille. E agora a Suzete está com vocês aí para dar essa parte de fundamentação teórica que é tão importante para o nosso trabalho em sala de aula, fazer essa conversa da teoria com a prática. Vamos lá, Suzete? Vamos, obrigada, Carla. Quando a gente, na verdade, pensa na questão da retomada dos conceitos de geometria, nós trouxemos aqui 2 teóricos, né? Na verdade, 2 citações de teóricos, um é do Freudenthal e o outro é do Pontes e Serrazina. Né? Freudenthal, ele fala dessa aproximação, no fundo, da geometria, né? Com a matemática, ou seja, ele diz que essa geometria, ela está presente no cotidiano, seja quando a gente olha para a questão das formas, ou seja, para as formas bi ou tridimensionais, ou quando a gente olha para as relações espaciais, ou seja, de locomoção, de deslocamento e das representações que a gente pode fazer desse desdobramento, né, desses deslocamentos. Ponte Serrazina, ele traz um outro aspecto importante em relação à geometria, que é essa integração que a geometria pode fazer com os diferentes campos da matemática. Ponte Serrazina diz que a geometria se constitui um elemento unificador da aprendizagem de matemática. Porque a gente pode fazer representação, por exemplo, na reta numérica, né, de modelos representativos dos números. Mas eu também posso constituir um outro modelo a partir das figuras geométricas, quando a gente trabalha com a representação no fundo, com a compreensão do que significa uma fração, ou seja, um número racional representado na forma fracionária. Então, quando a gente tem essas 2 citações aqui, no fundo a gente está olhando para dois aspectos diferentes da matemática. Uma, que é essa relação da matemática com a realidade, ou seja, com o cotidiano, ou seja, as formas, né, e esses deslocamentos, eles estão presentes no nosso cotidiano, eles estão presentes no nosso dia a dia. Enquanto que Ponte e Serrazina fazem uma menção, no fundo, da própria matemática e o quanto que a geometria permeia esse diálogo entre os diferentes conhecimentos matemáticos, né? Então, no fundo, a gente olhar
para fora da escola, quando a gente olha, né, para a realidade e vê quanto isso está presente no nosso cotidiano, como a gente também olha internamente dentro da própria matemática, observando, no fundo, essa relação que a geometria possibilita para a gente olhar, né, para os diferentes campos. Eu tenho, portanto, uma interlocução dos números com a geometria, eu tenho uma relação da geometria com a própria álgebra, né, com a questão das medidas, o quanto, né, as formas, no fundo, nos ajuda a perceber, né, e estabelecer uma relação de medida, seja dos perímetros, de área, de volume. Então, esses elementos, no fundo, são elementos que unificam a aprendizagem da própria matemática, não focando num único aspecto, que muitas vezes a gente olha como uma lista, né, de habilidades que eu preciso cumprir e a partir daquilo que está indicado no currículo. Mas eu estabeleço ali, no fundo, uma correlação entre esses conhecimentos matemáticos e a geometria é um grande potencializador desse trabalho. Aí a gente viu que o Freudenthal, né, que é um matemático alemão e trabalhou com uma matemática chamada realística, ele indica que a geometria ela está dividida em dois grupos, nas relações espaciais e nas formas. Nas relações espaciais, como eu trouxe para vocês, a questão da localização de objetos, de pessoas, o deslocamento, né, também de objetos e pessoas, e as representações que a gente pode fazer da localização e do deslocamento, tendo uma referência para a gente poder ter como norte, para a gente poder saber exatamente qual é o rumo que eu preciso ter. E a questão das formas, que são as formas bi ou tridimensionais. Nas formas bi ou tridimensionais, o que a gente pode ter, né? A gente apresentou aqui, as tridimensionais são aquelas que estão fora do plano, ou seja, elas ocupam um lugar no espaço. E as bidimensionais são aquelas que estão no plano. Então, eu vou dar deixa eu fazer dar um ESC aqui, só para a gente dar um stop aqui, para que vocês possam ver um pouquinho, né? Eu trouxe algumas, né? Aqui eu tenho um hexágono, um losango, um quadrado, um triângulo, né? Eu trouxe algumas pecinhas menores, um trapézio, mas eu também tenho as figuras bidimensionais. Por exemplo, um paralelepípedo, né? Ou um prisma de base, esse daqui é um prisma de base quadrangular. Eu posso ter também um cilindro, né, que aparece ali na minha figura. Eu posso ter um cone, todos esses elementos que vocês já conhecem e que quando a gente está, no fundo, fazendo a apresentação para as crianças, é importante que eles possam visualizar isso que a gente está fazendo de indicação. Então, eu trouxe aqui algumas figuras bidimensionais e trouxe também algumas tridimensionais e mostrei aqui, né, os sólidos geométricos e algumas figuras que elas teoricamente não são planas, mas posso trabalhar como indicação dela ser uma figura plana. Como também eu poderia trazer aqui desenhos, né, de figuras que as crianças poderiam estar pintando e que representariam, no fundo, uma figura bidimensional. Mas para o nosso conhecimento geométrico, a gente vai analisar o desenvolvimento desse pensamento, que eu acho que é esse aspecto que é importante para o professor, quando a gente faz análise de uma atividade, né? O que está por trás, né? Que conhecimentos eu posso ter para o avanço das crianças quando eu dou uma atividade de geometria? Então, a gente trouxe ali uma referência que é do casal Van Hille, eles foram teóricos, pesquisadores que foram orientados por Freudenthal, ou seja, o casal Van Hille é um casal holandês e, portanto, Freudenthal é que fez esse desenvolvimento, ajudou, no fundo,
apoiar a escrita dessa pesquisa que até hoje ela é muito reconhecida no mundo inteiro. E para isso a gente tem 5 níveis de análise, né? O de reconhecimento, a análise propriamente dita, a dedução informal, a dedução formal e o rigor. Para os alunos dessa fase inicial aqui, ou seja, do 1º ao 5º ano, a gente vai trabalhar basicamente com esses 3 primeiros, que é o reconhecimento, a análise e a dedução informal. A dedução formal, ela começa a aparecer mais sistematicamente no Fundamental 2, e no final do Fundamental 2 e no ensino médio é que começam a aparecer essa escrita matemática com mais rigor, dentro dos níveis de conhecimentos propostos pelo casal Van Hille. Então, como a gente vai estar trabalhando com esses 3 elementos, eu trouxe só esses 3 aqui como fonte para a gente poder entender, a partir das atividades, em que aspectos as atividades permeiam o avanço do conhecimento desses alunos. Né? A gente tem ali no nível de reconhecimento, quando os alunos reconhecem a figura geométrica pela imagem, ou seja, pelo seu desenho, as formas específicas e conseguem estabelecer uma relação entre a forma e o seu nome, ou seja, trazendo ali elementos do seu vocabulário, né, como, por exemplo, esse aqui é um quadrado, né? Se eu tenho lá um quadrado, vou voltar lá naquela figurinha lá. Tenho lá um retângulo. Bom, então ele conhece o retângulo, por quê? Porque ele sabe que tem lados, né? Tem 2 lados de mesma medida aqui, que são maiores, e 2 lados de mesma medida que são menores. Então, esses elementos aqui vão ajudar os alunos a reconhecerem onde é que está um retângulo e dizer que esta figura aqui é um retângulo, ou seja, ele identifica o nome à sua representação. Na análise, os estudantes são capazes de analisar algumas das características dessas figuras geométricas, né, de forma informal, pautada na observação, ou seja, é quando eles manipulam, né, essa figura e vão estabelecendo ali algumas relações. Por exemplo, como eu falei para vocês aqui, bom, se eu estou falando aqui do retângulo, o que que tem o retângulo? Ele tem lados, né, maiores de mesma medida e 2 lados menores de mesma medida. Eles ainda, sei lá, se estão lá num 1º ano, não precisam dizer que esses lados paralelos são congruentes, né? Ou seja, esse lado e esse são paralelos e possuem, portanto, mesma medida. Esse lado é paralelo a esse e possuem mesma medida. Eu não vou usar este refinamento, mas eles conseguem dizer para o professor o que é que essa figura tem de característica imediatamente a partir desta observação que fazem. Tá? A mesma coisa em relação a qualquer uma das figuras que são apresentadas. Eles vão olhar, vão manipular e vão tentar descobrir algumas dessas características. A dedução formal já possuem capacidades de fazer relação entre propriedades e perceber a inclusão de classes, bem como fazer definições mais formais, mas ainda precisam de um apoio visual para fazer isso. Então, vou voltar lá naquelas nossas figurinhas lá, ó. Como a gente está falando das figuras bidimensionais, ó, eu posso dizer que o retângulo, o trapézio e o losango possuem estão na mesma classe de inclusão. Por que eu posso falar isso, professora Suzete? Olha, essas 3 figuras possuem 4 lados. 4 lados. Não importa se eles são iguais ou são diferentes, mas eles têm algumas características. Pelo menos o quê? Lados paralelos, tem 2 lados paralelos congruentes, ou seja, de mesma medida. Esse é paralelo a esse, está dentro da definição. Esse é paralelo a esse, tem mesma medida. Esse é paralelo a esse, não possui mesma medida, mas eles têm lados paralelos. Desculpa, gente, mas eu vou tomar uma aguinha, porque eu estou...
E a mesma coisa em relação ao losango. Agora eu vou passar aqui a palavra para a Carla, que ela vai falar um pouquinho a respeito das atividades que estão ali no material Aprender Sempre, e a gente vai identificando ali quais são, no fundo, esses tipos de pensamento que estão diretamente relacionados com as atividades que a gente escolheu aqui no material. Vamos lá, Carla? Vamos. Nesse segundo momento, então, nós vamos fazer esse link dessa parte que nós fizemos, que a Suzete fez agora, desse embasamento teórico, encontrar isso no material do Aprender Sempre. Onde estão aí, então, esses níveis propostos aí nas atividades? E para isso nós temos as habilidades que vão permitir aí esse trabalho. Nós escolhemos algumas habilidades que tratam diretamente dessas figuras bidimensionais, ou seja, as figuras planas, e para isso nós tivemos aí duas habilidades que foram elencadas. A EF03MA15, classificar e comparar figuras geométricas planas, triângulos, quadrados, retângulos, trapézios e paralelogramos em relação aos seus lados, quantidade, posição relativa e comprimento e vértices. Essa habilidade lá do 4º ano. E do 5º ano, a EF05MA17, reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-los utilizando material de desenho ou tecnologias digitais. Está lá na sequência didática 1 do volume 2, na aula 8. E aí nós temos a atividade. Temos aí a atividade que nós vamos analisar, então, onde nós podemos encontrar aí o pensamento geométrico, observando as figuras que a gente acabou de falar agora pelo reconhecimento, não é? Nessa aula, a Beatriz, o enunciado diz, Maria Beatriz comprou um livro que contém problemas matemáticos, um dos quais está apresentando a seguir. Resolva-o. Observe as figuras geométricas e responda às questões. Nesse momento, seria extremamente interessante fazer aquilo que a Suzete fez. Ela trouxe o material manipulável, né, o material que eles podem manipular, para que eles possam fazer, então, esse reconhecimento, essa identificação. Esse trabalho pode ser feito em grupos, na sala, né, por grupos, e depois fazer compartilhar com os outros, com a sala toda, quais foram as observações, o que os estudantes puderam obter aí nas questões que vão ser levantadas um pouquinho mais à frente, mas nesse momento seria bastante interessante que eles pudessem, então, que nós pudéssemos enriquecer essa aula com essa manipulação. Inclusive a Suzete trouxe aí, né, Suzete? Isso. E no fundo, né, Carla, quando a gente olha ali para as habilidades, né, e ao mesmo tempo a gente faz essa conexão com os tipos de pensamento, lá os níveis de pensamento dos Van Hille, até a ideia é que até o 5º ano as crianças possam manipular os materiais, né? Não abstrair, ou seja, guardar só na memória qual é a forma, mas que ela possa, né, ter essa possibilidade, como a Carla trouxe aqui, deles poderem mexer nos materiais e trazer, no fundo, aqui, as observações a partir dessa manipulação, dessa visualização que eles vão tendo nos materiais. E aí facilita muito o trabalho, porque a partir dessa observação, dessas características das figuras, que eles vão respondendo às questões que vão sendo colocadas. Todas as figuras, na questão A, todas as figuras têm o mesmo número de lados? E aí, nessa observação, nessa manipulação, eles provavelmente vão dizer sim, né? Todos têm 4 lados, mas esse sair do material e ir para o concreto é muito rico para eles. Na questão B, o material traz aí, todas as figuras têm o mesmo número de vértices, também com a manipulação isso fica muito visível para eles, né? Fica muito rico. E obviamente eles vão responder que sim, são 4 vértices. E na questão C, o que você pode afirmar sobre o comprimento da figura 1? É interessante que é aquilo que a Suzete estava mostrando lá atrás na figura, a questão dos lados paralelos, que possuem a mesma medida, né? Portanto, eles são congruentes. E aí, com a criança com esse material na mão, essa manipulação, fica muito mais rico, né? E observando essa atividade, nós vamos poder analisar, então, o nível de pensamento geométrico que está proposto ali.
e fazer esse link com a parte teórica, com a fundamentação teórica que a gente acabou de ver. Nessa atividade, por exemplo, eles puderam analisar essas características dos quadriláteros. No primeiro nível, com reconhecimento e visualização, a gente, a princípio, já pega por aí, né? Eles conseguem fazer essa manipulação e já reconhecem, identificam, nomeiam, como a Suzete tinha colocado. A análise, quando eles manipulam esse material e estabelecem relação com a questão dos lados, com a questão dos vértices. Então, a gente já consegue ver esses níveis acontecendo realmente na atividade ali, que é a questão da potencialidade desse nível, né? E a dedução informal, que eles também vão fazer através de organizar, o professor organizar atividades. O interessante é a gente olhar essa atividade, entender como esses níveis acontecem e poder ver isso em outras atividades, propor em outras atividades, observando como que acontece isso dentro da atividade, não só do material do Aprender Sempre, dessa atividade em questão que foi separada, mas em outras também. Essa coisa de nós podermos olhar os níveis e olhar como isso acontece na prática. Né? Não é, Suzete? É isso mesmo. Na verdade, assim, eu só queria... vocês devem estar se perguntando, mas nível 2, professora Suzete, professora Carla, é que os Van Hille, o casal Van Hille, começa a indicação dos níveis, é do nível 0. Então, o reconhecimento é o nível 0 para ele, né? O nível 1 é de análise e o nível 2 é da dedução informal, viu, gente? É só um esclarecimento daqui, não é que surgiu do nada, não, é que a gente não colocou lá, mas fez essa indicação aqui justamente para a gente poder chamar a atenção disso. Opa! Passei demais. E nós vamos para uma próxima atividade aí, atividade do 5º ano também. Lá no material, na sequência didática 1, que nós estamos, vocês percebem que a gente vai caminhando aí, vai para a sequência caminhamos pelas sequências didáticas, pelos volumes, por se tratar aí dessa retomada. Então, essa é a aula 8 da sequência didática 1 do volume 2, que a ideia central aí é reconhecer e nomear os polígonos. Então, a Júlia, ela tem que pintar aí os polígonos, e para que ela pinte, primeiro ela precisa descobrir o que é um polígono. Então, nesse momento, é interessante as boas perguntas que nós podemos fazer para que o grupo possa chegar aí na sua ideia do que é um polígono e de quais dessas figuras podem ser identificadas como polígonos. Não é isso, Suzete? É isso mesmo, Carla. Então, no fundo, eles vão observar que os polígonos têm algumas características, que a ideia é que, no fundo, possam se fazer perguntas para os alunos, para eles começarem a fazer essa aproximação, né? Bom, olha, a figura B, será que tem todas formada por segmentos de reta, ou seja, por... Não. E a figura D Não. Mas a figura C, puxa vida, tem uma parte que é curva e outra parte que tem linha reta. Será que, então, ela é um polígono, né? Então, essas perguntas, no fundo, podem suscitar, no fundo, os alunos a perceberem que a figura A, E, a F e a G são figuras que só são formadas por segmentos de reta. Então, essas daqui que são chamadas de polígonos, tá? Então, no fundo, trazer, no fundo, a ideia para que os alunos possam observar e a gente, no fundo, a partir daí, trazer elementos que sejam constitutivos desse conhecimento dos alunos, né? E através dessas boas perguntas, né, Suzete? Pensar nessas boas perguntas que suscitem aí as intervenções dos próprios estudantes que vão fazer com que eles construam aí esse conceito. E analisando o pensamento geométrico nessa atividade escolhida, eles irão reconhecer que os polígonos são figuras planas a partir da observação e vão definir aí através de uma maneira não formal, na própria discussão que eles vão trazendo ali sobre esse movimento da análise, do conhecimento, do reconhecimento e da dedução informal dentro da atividade. É muito interessante como a gente percebe isso quando eles vão trazendo e eles vão perpassando aí por isso, não de uma forma linear, né, certinha, uma coisa cadenciada, mas a gente percebe que o próprio movimento da atividade
traz esse desencadeamento de pensamento. E aí a Suzete vai trazer para nós um link que vai também referenciar isso que nós estamos falando através das atividades. Então, no fundo, a gente percebe que o pensamento geométrico, né, perpassa, no fundo, por esses níveis de conhecimento que os Van Hille trouxe, né? Eles trouxeram em 1957, lá, eles apareceram de forma hierárquica, ou seja, se o aluno não passar pelo nível 0, ou seja, no nível de reconhecimento, ele não pode ir para o nível 1, que seria o nível de análise. Hoje, com as pesquisas que a gente tem, o que a gente percebe? Que isso acontece de forma cíclica, né? Toda vez o aluno vai para o primeiro momento, que é o de reconhecimento, onde ele vai analisar ali a figura e trazer, no fundo, elementos para a sua nomeação, ou seja, essa figura aqui é um retângulo, essa figura é um quadrado, essa figura é um trapézio, né? O que essa figura é? Por quê? Porque ele sabe que tem algumas características que permitem que a gente inclua essas figuras numa determinada classe de inclusão. E com isso, o que acontece? Ele perpassa, no fundo, como apareceram nessas atividades de forma cíclica. Ele passa pelo reconhecimento, mas ele vai fazendo, ao mesmo tempo, a análise e vai fazendo também uma dedução informal a partir da observação e da visualização dessas imagens, né? Dessas figuras que estão dentro do trabalho deles. Agora a gente vai passar ali para o nosso trabalho com as pílulas do conhecimento. Vocês sabem que a partir, né, dessa indicação aqui, dessa nossa gravação de etapa, vocês têm a possibilidade de assistir as pílulas do conhecimento. De cada ano, são gravações bem curtinhas e trazem, no fundo, mais uma atividade dessas daqui que a gente está discutindo, para que vocês possam trabalhar ali com os seus alunos, né? Revisitando, no fundo, o material e podendo planejar melhor esse trabalho. Hoje a gente trouxe uma proposta um pouco diferente para vocês, né? A sugestão para o nosso trabalho com as pílulas do conhecimento, a ideia é que vocês possam fazer um jogo de adivinhação, né? Como eu mostrei aqui para vocês, né? Trouxe ali as figuras, eu vou mostrar para vocês e vou falando aqui de forma que vocês possam compreender melhor aquilo que a gente está trazendo, tá? Então, a ideia é um jogo de adivinhação, vocês podem fazer isso tanto com as figuras planas, ou seja, com os poliedros que a gente falou agora, como vocês também podem fazer com as figuras tridimensionais, né? Com um cubo, com um prisma de base retangular, ou trazendo as pirâmides de base triangular, base retangular, base hexagonal, vocês podem escolher o tipo de trabalho que vocês possam estar fazendo. O que é importante é que você, no fundo, identifique qual é o grupo de figuras que você vai estar trabalhando. Vai estar trabalhando com as figuras bidimensionais ou vou estar trabalhando com as figuras tridimensionais? A ideia não é aqui que a gente possa fazer uma mistura aqui agora, não, é que no fundo a gente está trazendo aqui a ideia para que as crianças observem, manipulem, visualizem e tragam ali características que sejam realmente importantes daquelas figuras. Então eu vou descompartilhar aqui um pouquinho a minha tela para que eu possa mostrar para vocês. Olha, eu trouxe aqui 5 figuras para vocês, né? Então eu tenho um hexágono, eu tenho um trapézio, um losango, um quadrado e um triângulo, tá? Então, a ideia, no fundo, é que as crianças possam... Eu trouxe 5 aqui, vocês podem fazer outras tantas figuras que não precisam ser exatamente essas. A ideia é que vocês escolham 4. Por exemplo, eu vou escolher essas daqui. Eu vou escolher um trapézio, um hexágono, o quadrado e o triângulo. E aí as crianças, né, vocês podem juntá-las em trios ou duplas, ou quadro, ou um quarteto, vocês decidem aí o que é melhor na organização da turma, a partir do conhecimento que vocês já têm dos seus alunos. E peçam para eles, dentre essas 5, escolherem 4 figuras.
E aí, uma das crianças vai falar para ele assim, olha, agora você vai ser o informante desse grupo aqui, né? Por exemplo, ele pode escolher o hexágono para dar informações. E a ideia é que eles olhem para as características das figuras. Então, sei lá, a Carla diz para mim assim, a figura que você escolheu tem 4 lados? Eu vou falar para a Carla, não tem. Então ele vai falar assim, ai, que legal, essa informação é muito boa para mim. Por quê? Porque eu já posso descartar o trapézio, que tem 4 lados, eu posso descartar o quadrado, que tem 4 lados, e posso descartar o losango, que também tem 4 lados. Bom, só me sobraram 2 figuras, né? Me sobraram o triângulo e o losango, e o hexágono, desculpa. Então, a Carla disse para mim, então a figura que você escolheu tem 3 lados. Eu falo para a Carla, não tem 3 lados. Então ele fala, que legal, agora eu descobri, né? É exatamente assim que eles vão fazer. Descobri. Então, o que você descobriu? Descobri que a figura que você tinha selecionado era o hexágono. Então, a ideia, no fundo, é que na brincadeira os alunos possam ir se apropriando das características dessas figuras planas ou das figuras tridimensionais. Então, o que é importante, no fundo, é que as crianças possam vivenciar as atividades e, no fundo, umas dar informação para o outro, de modo que elas consigam, no fundo, caracterizar ou as figuras, né, planas ou as figuras tridimensionais. Deixa eu voltar aqui no meu slide, para que vocês possam aí me acompanhando. Então, no fundo, a gente colocou essa sugestão, que é, no fundo, para trabalhar com a identificação das características, né, das figuras, os nomes e, portanto, algumas de suas propriedades, mas os alunos podem inventar outras coisas, né? Tem 4 vértices, tem só 3 vértices, né? Então, esses elementos, no fundo, vão ajudando as crianças a trazer, no fundo, as possibilidades de conseguirem entender e, no fundo, interiorizarem as características que essas figuras possuem, tá? Aqui a gente coloca o jogo de adivinhação, tem os objetivos, né? Vocês podem utilizar de 4 a 6 peças para cada grupo, é importante, né? Eu trouxe essa daí, mas eu também fiz algumas figuras aqui em papel, viu, gente, né? Também fiz aqui uns triângulos, fiz retângulo, fiz quadrado, fiz losango, para que vocês, no fundo, pudessem perceber que esse também é um material que você pode ter na sua sala disponível. Né? Faz ali alguns pacotinhos e vira e mexe, você pode estar trabalhando com esse material junto com as crianças, tá bom? Aqui tem a forma e os encaminhamentos do jogo para que vocês possam utilizar. Acho que vocês vão adorar. Eu já fiz essa atividade com as crianças e já fiz essa atividade com os professores. É sempre uma atividade muito rica. A gente tem muitas descobertas que a gente faz a respeito das características dessas figuras. E eu acho que vocês vão gostar. E termina o jogo, né? Quem fizer 3 pontos, ou seja, quem acertar 3 vezes as características dessas figuras aí, tá bom? E aí vocês podem modificando, no fundo, a quantidade de figuras que vocês vão estar utilizando com os alunos. E modificando também esse número de figuras que vocês vão estar trabalhando e as próprias figuras, né? Bom, em função disso, a gente está propondo aqui um desafio para vocês, que é conseguir mostrar para a gente, no fundo, a partir de um Padlet interativo ali, que vocês tragam ali esse jogo para que a gente também possa depois compartilhar com outros professores, né, da rede esse trabalho que vocês estão fazendo, que eu acho que vocês vão amar. E a gente quer compartilhar isso, né, das descobertas e as coisas interessantes que vão estar saindo na sala junto com seus alunos ali. Né? Então, vai ser muito rico, né, Suzete?
Ah, muito Lá rico, vai é ser muito muito bacana isso. rico. É. Esse link para vocês poderem ter acesso e postarem ali o material, né, as fotos, sei lá, as observações que vocês fizeram ali com seus alunos, eu acho que é bacana, né? Acho que vocês vão gostar e a gente vai amar ainda poder ter essa interação aqui junto com vocês. A síntese do nosso encontro, a gente retomou os princípios do pensamento geométrico, analisamos duas atividades do material Aprender Sempre, uma do quarto e outra do quinto ano, identificamos quais são os níveis de pensamento que essas atividades trouxeram e apresentamos uma sugestão para o trabalho aí com as pílulas do quarto e do quinto ano, tá? A gente pede para que vocês, né, além de fazer o Padlet, conte para a gente o que vocês estão achando da nossa formação, né, para vocês participarem, não deixem de contribuir, porque eu acho que isso é bacana, ajuda a gente a poder pensar no trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, retomar ou não os temas que a gente está trazendo aqui, e aqui uma lista enorme de referências que nós utilizamos para o trabalho que nós fizemos hoje. Tá? Eu vou parar aqui Me despeço aqui de vocês, deixando um beijo bem grande, um abraço para cada um dos professores. Espero, no fundo, que vocês possam ter aproveitado essa formação e façam o jogo da adivinhação, que eu sei que vocês vão adorar, né? A gente tem mais uma formação só ainda nesse semestre, o trabalho com o SEI, né, a Semana de Estudos Intensivos, e depois eu tenho mais um encontro com vocês, eu e a Cris, a gente vai fazer um encontro junto de língua portuguesa e matemática, ainda será o nosso último deste ano. Mas eu deixo aqui um beijo enorme e passo a palavra aqui para a Carla, para a gente se despedir de vocês agora. Eu desejo um excelente trabalho para vocês. Façam o jogo, vocês vão gostar. Eu também já fiz na sala, é muito rico. E postem lá no Padlet para que a gente possa compartilhar com os outros professores da rede. Eu agradeço que vocês tenham aí participado da nossa formação. Coloquem em prática e estaremos juntos na próxima etapa, se Deus quiser.